Por causa da cheia, a rodovia BR-319 está em estado de emergência. O DENIT alerta os motoristas e providencia agentes para orientar nos vários pontos da BR. Mais de 18 mil sacos de areia devem ser colocados entre os quilômetros 13 e 118 da BR-319 para evitar possíveis acidentes nesse trecho alagado. Segundo o DENIT, 14 pontos da rodovia estão alagados e em alguns trechos a água chega a 40 centímetros de altura. Os pontos foram sinalizados e agentes da Polícia Rodoviária orientam os motoristas caso o tráfego seja interrompido. A rodovia está em estado de emergência há 11 dias. O perigo de acidentes é grande por causa da forte correnteza em alguns pontos. Por isso, a recomendação é evitar trafegar pela 319. E apesar do perigo de doenças e até de acidentes, muitas famílias atingidas pela cheia aqui em Manaus não querem deixar as casas. A cheia mudou a rotina dos moradores da orla da cidade. Não tem para onde ir? Não, por enquanto não. Eu tô esperando esse cheque sair para me poder alugar uma casa, né? Porque sem trabalhar, sem receber Bolsa Família, sem nenhuma ajuda, né? Como é que fica? Complicado. Isso, demais. Para ficar dentro da casa, só agachada. E ela não é a única por aqui. Aqui no bairro da Glória, a maioria das casas que foram atingidas pela cheia está como esta, mais da metade embaixo d'água. Para que as famílias continuem morando aqui, é preciso que marombas sejam construídas. Só aqui, o senhor já construiu a maromba 3 vezes, né? E ainda não saiu daqui por quê? É porque a gente procura um aluguel, o aluguel são de R$1.000, R$800 por aqui. E não tem condições, porque o auxílio que ele deu foi de R$600. E quando eles chegaram com esse auxílio, a gente já estava todo desse jeito aqui, debaixo d'água. A gente vai procurar casa no encontro, mas só é de 1.800, aí não tem como a gente sair daqui. Agentes de saúde fazem orientações de prevenção às famílias. Nós visitamos a casa, a gente comunica sobre a vacinação, sobre a importância da limpeza, da higiene, de não deixar as crianças entrarem em contato com a água, sobre os casos de diarreia. A gente vai de casa em casa orientar, falar sobre os riscos das doenças, né? Na capital, 6 mil famílias já foram cadastradas para receber ajuda de R$600. O dinheiro é para ser usado no pagamento de aluguéis em áreas secas. Mesmo assim, muitas pessoas resistem em deixar as casas alagadas. Elas foram cadastradas pelo Prosamin, então ele fica aquela insegurança que se eles saírem, não vão ganhar a casa ali na frente, mas não existe isso. Inclusive, a equipe também do governo do estado está fazendo também um trabalho com relação a essa situação dessas famílias. E em Barreirinha, o estado é de calamidade pública. Mais de 80% da cidade do Baixo Amazonas estão inundados. O posto de saúde já está no fundo e o hospital cercado pela água também pode parar de funcionar. A reportagem é de Amaral Augusto e Emerson França. Ruas inundadas. Vida sobre passarelas. Enquanto a água sobe, o ribeirinho se adapta. Até para quem morre, as coisas ficaram difíceis por aqui em Barreirinha. É que o cemitério da cidade está completamente tomado pela água e os enterros estão paralisados por tempo indeterminado. É que a água do rio Amazonas continua subindo e o cemitério está completamente tomado por ela. Também tem muita gente nascendo na enchente. O Yuri Samuel, filho da Jéssica. Jéssica, é difícil ser mãe em época de calamidade? É porque eu tenho dois filhos, um de 3 e esse daqui de 1 mês. Aí eu tenho que estar prestando atenção no de 3, que ele é não quieta. Eu tenho medo que ele caia na água, porque lá onde eu moro é fundo. A família de Mari Rose também vai crescer nos próximos dias. Grávida do 5º filho, ela passa pelo último pré-natal. Me preocupo muito porque o hospital está quase no fundo, né? Em 30 dias foram 40 partos no hospital de Barreirinha. Mas o hospital pode parar. Cercado pela água que continua a subir, é uma questão de tempo. O posto de saúde já está no fundo. É um ambiente que está completamente desolado, abandonado. A água aqui subiu muito mais de 1 metro. E o que antes servia
A população agora ficou desse jeito aqui, como vocês podem observar. Outro problema é o lixo. A falta de um aterro sanitário é um outro problema enfrentado pela cidade. Todo o lixo que é recolhido é depositado nesta área aqui a céu aberto. Mas há um agravante: a água que continua subindo e ameaça invadir e inundar toda esta área aqui. A sala de aula virou casa e, só para você ter ideia, nesta aqui moram 4 famílias. A dona Ete Rodrigues aqui é a responsável. Dona Ete, muita gente vivendo num lugar só, é difícil, dá saudade de casa? Dá, muita saudade de casa. A vontade que a gente tem é de voltar, né? Cada um para o seu lar, cada um para a sua família e viver cada um nos seus lugares. Mas, infelizmente, agora não é possível, né? Porque está uma situação que todo mundo sabe, é alagado. Algumas casas recebem os refugiados da enchente. Nesta estão 4 famílias, muitas crianças. São 8 crianças aqui na casa, né? Aumentou bastante o número de meninos. Aumenta a preocupação também? Aumenta sim, muito mesmo. Porque de noite, em vez de estão deitados, às vezes as mães estão ocupadas, estão correndo aí nessa ponte aí, para um lado e para outro. Aí dá muita preocupação para a gente. Mais de 3.000 famílias estão atingidas até agora pela cheia. E olha que o nível do rio Amazonas ainda não chegou na marca da última grande enchente em 2009. Toda essa área aqui do Mercado Municipal de Barreirinha é dedicada à venda de peixe. Só que falta pescado no rio, apesar de cheio, não tem peixe. Hoje, os peixeiros não vieram trabalhar. A balança também está parada. O peixe é a base alimentar dos moradores e, sem ele, a população corre o risco de ficar sem alimento. 14 quilômetros de passarelas de madeira foram construídos para evitar o isolamento, mas em alguns pontos a água chegou primeiro. Agora, onde para barco, também estaciona a motocicleta. É que as ruas de Barreirinha estão completamente tomadas pela água. Só nesta aqui, por exemplo, vivem 250 famílias, que além de lutarem contra a força da enchente, enfrentam um outro problema, a falta de água. É que a única estação que abastece essa área está parada. As bombas tiveram que ser desligadas por conta da água, que não para de subir. Mais de 80% da cidade de pouco mais de 27.000 habitantes estão inundados. A prefeitura diz que os recursos recebidos até agora não foram suficientes para gerir o estado de calamidade pública. O município já não tem mais recurso para arcar com as despesas da população. Na cidade que vive a calamidade da enchente, o tempo bem que poderia passar mais rápido. Mas enquanto o rio dita as regras na várzea, a vida segue à vontade da natureza. Obrigada a você que acompanhou o SBT Notícias pela internet. Até a próxima.